Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula final de ondas eletromagnéticas? Olha, então com essa aula a gente termina esse tópico de ondas eletromagnéticas. Lembrando que eu fiz uma revisão sobre as equações de Maxwell, né? Depois a gente definiu a solução para a equação de onda que vem das equações de Maxwell no espaço livre, né? Onde eu não tenho nem fonte de campo elétrico, nem fonte de campo magnético. Agora, nessa aula final, eu quero fazer o seguinte: eu quero voltar nas equações de Maxwell e construir as equações de onda para um sistema que tem fontes, para um sistema onde eu tenho carga elétrica, onde tenho uma densidade de corrente é, elétrica, né? Veja, o que são fontes de campo eletromagnético? É carga elétrica, fonte de campo elétrico, ou corrente elétrica, fonte de campo magnético. Se eu tenho uma certa dinâmica nesse sistema, onde tem uma variação temporal, tanto da densidade de carga como da densidade de corrente, eu vou ter produção de campo elétrico e de campo magnético, né? No caso específico em que eu tenho uma variação temporal dessas coisas, eu tenho a formação de uma onda eletromagnética. A gente não vai estudar aqui em detalhes as equações ou as soluções da equação, pelo menos, porque a equação a gente vai chegar da equação de onda com fontes para o campo eletromagnético, porque a solução ela não é tão simples da gente construir. A gente precisa de um ferramental matemático um pouco mais complexo, tá? Mas vocês vão ver isso também em Teoria Eletromagnética 2, na sétima fase do curso de Física aqui na UFSC, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Última aula, né? Estamos chegando no final desse tópico em específico. Então vamos lá. Então olha só, né? Aqui eu vou ter as minhas notas de aula ao lado e eu vou mostrar as partes mais importantes com esses retângulos vermelhos aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então nesse tópico, que é a última aula, ela começa na página 262, na seção 10.15, fontes de ondas eletromagnéticas. Eu vou trabalhar mais alguns conceitos dentro desse tópico de fontes de ondas eletromagnéticas, tá? Além simplesmente de fontes das ondas eletromagnéticas. Essa nota de aula é a nota de aula número 21 das minhas notas que estão no site. Então entra no meu site, www.atombrasil.com.br.com só, e lá você vai poder baixar em Física 4 todas as notas de aula. O áudio desse vídeo e o vídeo também vão estar disponíveis lá no site. Então vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou apresentando de novo as equações de Maxwell. Eu tenho aqui a lei de Gauss, todas na forma diferencial. Lei de Gauss, que é o divergente de E igual a ρ sobre ε0, divergente de B, que é sempre igual a zero, não tem jeito, não tem choro nem vela, porque não há carga magnética. Daí eu tenho aqui a lei de Faraday, rotacional de E menos derivada temporal do campo magnético, e rotacional de B, que é igual a μ0j, que é a fonte, mais μ0ε0, derivada temporal do campo elétrico, que é a lei de Faraday, lei de Ampère modificada ou a lei de Ampère-Maxwell, né? Daí o que a gente fez? A gente resolveu e encontrou, né, a equação de onda para um ambiente livre de carga. Agora eu quero fazer a mesma coisa, né, levando em consideração que eu tenho tanto uma densidade de carga, ρ, como uma densidade de corrente, J, que não é mais nula, que é diferente de zero, né? Isso vai alterar as minhas equações, claramente, tá? Legal. Antes de eu entrar nesse ponto em específico, né, da gente chegar nas equações de onda com fontes para o campo eletromagnético, eu quero explorar um pouquinho mais o que a gente chegou na aula passada, que é o teorema de Poynting. Porque o teorema de Poynting que a gente encontrou na aula passada, que é essa expressão aqui, né? A gente chegou no teorema de Poynting, isso aqui de forma no espaço livre. Então, no espaço livre, né, eu tinha o teorema de Poynting que dizia o seguinte: olha, a variação da densidade temporal da densidade de energia está associada com o divergente do vetor de Poynting, isso aqui é igual a zero. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Essa relação aqui
ela é válida localmente para cada ponto do espaço, então para cada ponto do espaço ela tem que ser válida, espaço livre, e ela também é válida aí para uma região, então eu posso integrar isso daqui. Lembra que a derivada temporal desse U que eu desenhei aqui, né, esse U é a densidade de energia, né, então isso aqui vai dar uma densidade da potência, uma densidade volumétrica da potência. A mesma unidade é o divergente de S, que é o vetor de point. Lembra que o vetor de point em S é o produto vetorial entre E, B, cujo resultado vetorial me dá a direção de propagação da própria onda eletromagnética, tem uma constante aqui, e o módulo desse cara, né, bom, a média temporal do módulo desse cara é o que a gente chamou de intensidade, né? Intensidade, em que em unidades no sistema internacional é watt potência por metro quadrado. Tá? Então essas propriedades, essas características definem, né, uma onda eletromagnética. Tá? Legal. Mas isso aqui foi para o espaço livre. Né? E para o caso agora, se eu tiver, né, uma região com fontes, eu tenho que repensar o que está acontecendo. Né? Então, fontes, tanto ρ, esse ρ pode depender da posição e do tempo, né? E da densidade de corrente também. Né? Porque se a densidade de carga muda com o tempo, tem uma certa velocidade, isso está associado com a densidade de corrente. Lembra que a gente chegou em Física 3 a definir a densidade de corrente como algo assim, ρ velocidade. Né? Então, se eu tenho uma certa quantidade de carga elétrica que tem uma certa velocidade, o que ocorre no frigir dos ovos é que eu tenho também uma densidade de corrente. Lembra que isso aqui é fonte de campo magnético da própria lei de Ampère. Né? Agora o que eu quero fazer aqui é o seguinte, além de eu ter um campo eletromagnético que tem um fluxo de energia no espaço aqui, dado, claro, pelo campo vetorial, que é o vetor de point, então isso aqui eu tenho um fluxo de onda eletromagnética, uma onda eletromagnética que se propaga, essa onda foi criada numa fonte, depois eu vou mostrar como que a gente cria essa onda, e ela está se propagando. Se ela atinge uma região, eu vou desenhar essa região assim como algo assim, uma região tridimensional, né? Também de volume sigma e área delta sigma. Mas aqui dentro dessa região eu tenho, por exemplo, alguma densidade de corrente e alguma densidade de carga. O que vai acontecer é que carga elétrica sobre ação de campo elétrico tem uma força, né? Então a força vai empurrar essa carga, vai agitar, vai perturbar essa carga de alguma maneira. Então agora, se a minha região, eu tenho que levar em conta também cargas elétricas que estão ali nessa região, eu tenho que tomar cuidado, porque o teorema de Poynting agora ele tem que ser um pouco mais completo, porque a energia associada a todo esse processo, ele não está preso apenas no campo eletromagnético. Né? A energia agora ela tem que ter como componente a própria energia armazenada no sistema. Então, se eu tenho uma carga em movimento, essa carga em movimento tem energia cinética, então eu tenho que ter uma energia mecânica que faz parte de todo esse processo. Então falta completar esse teorema de Poynting aí, que é o que a gente vai ver aqui. Né? Então aqui eu tenho o seguinte, se eu voltar para a minha expressão, né, da densidade de energia, eu tenho ali ε0 quadrado sobre 2, que é a densidade de energia associada ao campo elétrico, mais 1 sobre 2μ0b quadrado, que é a densidade de energia associada ao campo magnético. Né? E eu derivei essa expressão, essa própria derivada, lembra que isso daí antes deu isso era igual a menos o divergente do teorema do vetor de Poynting. Né? Essa mesma conta a gente fez nas aulas passadas. Só que agora, olha o que acontece. Né? Agora eu tenho aqui campo elétrico, derivada temporal de E, campo magnético, derivada temporal de B. Aqui está errado, tá? Corrijam aí em casa. Aqui é B, não é E, tá? Vejam que isso aqui está errado. É a minha dislexia que pensa uma coisa, escreve outra, fala uma coisa e desenha outra coisa, tá? Bom, daí, olha só, na aula passada eu também substituí essa componente derivada temporal do E pelo rotacional do B,
que é pela lei de Ampère. Mas antes o espaço era livre, não tinha J. Agora eu tenho um J que aparece aqui. E no caso aqui da derivada temporal de B, daí não tem, né? Fica menos divergente rotacional do campo elétrico mesmo, né? Legal. Aí você pode rearranjar da mesma maneira que a gente fez nas aulas anteriores. Aqui eu tenho uma relação vetorial que eu posso reduzir, que vai se tornar o próprio vetor de point, né? B vezes E ou menos E vezes B, divergente disso. Só que surge aqui nessa jogada uma outra componente, que é o produto escalar entre E, campo elétrico, e J, campo densidade de corrente, né? Então a minha expressão ela vira isso. Essa na realidade é o teorema de Poynting, na sua forma mais completa, onde eu tenho na mesma região, né? Eu tenho na região agora em que eu estou analisando essa conservação de energia, nessa região eu tenho tanto carga elétrica como campo eletromagnético. Então, as conservações de energia nesse sistema, elas devem ser devidas a essas duas coisas, né? Tanto a energia que é carregada pelo campo eletromagnético, como a interação das cargas elétricas com o próprio campo eletromagnético. Então tá, vamos interpretar o que representa esse novo termo, que é o termo E produto escalar J. O que esse novo termo representa? Bom, a gente já sabe mais ou menos o que ele quer dizer, né? Ele é a interação do campo eletromagnético com as cargas que estão dentro dessa região. Que eu desenhei uma certa região no espaço, uma região virtual, né? Matemática, de volume sigma e borda delta sigma, onde passa um certo fluxo de campo eletromagnético S. Consideremos que nesse volume eu tenho uma densidade de corrente que é dada por ρV, né, que é a minha densidade de carga vezes a velocidade que ela se movimenta, eu tenho uma densidade de corrente. A densidade de corrente é um campo vetorial, como a gente já sabe. Tá? E se eu quiser calcular quanto de corrente elétrica eu tenho em alguma parte que cruza uma certa área, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que integrar a densidade de corrente na área. Não tem jeito, né? Então tá. Uma pergunta que eu faço aqui, e que eu vou responder logo em seguida, é a seguinte. Qual é o trabalho realizado sobre essas cargas, né? Essa densidade de carga que está sob certa velocidade? Veja. Se eu vou pensar na força eletromagnética sobre uma carga elétrica, é essa representação, é a própria força de Lorentz, né? Carga, Q vezes E vai ser a força sobre a carga, que é a força elétrica, e QV, produto vetorial B, é a força magnética sobre a carga, né? Isso a gente já sabe. Bom, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu ver a força sobre a carga, eu vou fazer uma coisa mais geral. Eu vou ver quanto que é a densidade de força sobre as cargas. Então aqui eu tenho, em vez de carga, eu tenho ρ, que é a densidade de carga, né? Veja, se aqui é ρ e não é carga, ρ é carga por unidade de volume. No sistema internacional é metro cúbico. Então, se você fizer a análise dimensional dessa equação, você vai notar que o que está desse lado é força Newton por metro cúbico, né? Ou seja, esse F minúsculo aqui, ele deixa de ser força e passa a ser uma densidade volumétrica de força. Então, agora eu tenho uma maneira de poder calcular de forma média, né, quanto que é a força associado a essa distribuição de cargas do meu sistema, né? Então, aqui eu tenho a densidade volumétrica de carga, que é, então, ρ vezes Z, mais ρ, produto vetorial de V, vetorial B, né? V vetorial B. Né? Veja, o J, produto escalar com E, que é a expressão que eu quero descobrir o que ela significa, né, nesse teorema de Poynting, ele é igual a ρV, produto escalar com o E. Legal. Vamos deixar guardado isso no Vamos separar um pouquinho essa informação, né? Veja, se eu fizer o produto escalar de F, que é a densidade de força, com a velocidade, a análise dimensional disso é uma densidade volumétrica de potência. Se fosse força, né, lembra lá de física 1, força em uma dimensão, força vezes velocidade vai dar potência.
Se for mais de uma dimensão, vai ser força, produto escalar com velocidade, isso vai dar potência, né? No nosso caso aqui, como a minha força não é força, é uma densidade volumétrica de força, então eu tenho uma densidade volumétrica de potência. Então, se eu analisar esse produto escalar FV e aplicar na minha equação aqui em cima, né, eu vou ter ρe escalar V, e esse termo aqui, que é o produto escalar desse termo com V, ele vai dar zero, né? E ele vai dar zero por quê? Porque o produto vetorial entre V e B resulta num vetor que é ortogonal a tanto a V como a B. Então, se eu fizer produto vetorial com V, que é um dos vetores, isso vai dar zero, né? Não tem jeito, não tem choro nem vela. Então, sobra isso aqui, ó, sobra ρeV. Só que ρeV, olha o que é o próprio JE, que é a quantidade que eu estava procurando. Então, note que o J escalar E, o que ele representa? Ele representa uma densidade volumétrica de potência. Mas essa potência, que é energia por unidade de tempo, joule por segundo no sistema internacional, ele é criado pela interação das cargas elétricas com o campo eletromagnético. Então há uma transformação de energia, eletromagnética em energia mecânica, né? Que pode ser uma oscilação, uma translação, uma rotação nessas cargas elétricas. Então, o que representa o JE é o trabalho por unidade de volume, por unidade de tempo do campo eletromagnético. Falta por unidade de tempo aqui, né? Trabalho por unidade de volume, por unidade de tempo, que é potência, sobre as cargas livres. Então, eu posso reescrever o meu teorema de Poynting dessa forma, né? Onde eu tenho aqui a derivada temporal da densidade de energia, mais essa componente associada à interação do campo eletromagnético com as cargas elétricas. Então, eu tenho essa transformação de energia elétrica para energia mecânica, mais a variação do fluxo de energia. Tudo isso tem que ser igual a zero pela própria conservação de energia, já que energia não se cria e não some do nada, pelo menos no nosso referencial aqui, né? Por quê? Porque energia, lembrem da nossa discussão em relatividade, energia, dessa maneira que a gente está vendo, ele não é um invariante relativístico, né? Então, para mim, o que é uma certa quantidade de energia no meu referencial não é em outro referencial. Então, energia não é uma quantidade que é invariante entre referenciais inerciais, tá? Então, não é um invariante relativístico nesse sentido. Mas a energia ela é conservada no meu referencial, ou seja, se eu tenho uma certa quantidade de energia aqui, nesse momento, no momento posterior eu tenho que ter exatamente a mesma quantidade de energia, não importa a forma com a qual essa energia tenha. Né? Tem a transformação das várias formas de energia, mecânica, elétrica, térmica e por aí vai. Né? Bom, você pode verificar, né, integrar num certo volume de integração aqui, que essa é a representação diferencial, o que me dá a conservação de energia local para cada ponto do espaço, mas eu posso também verificar a conservação de energia global. Se eu pegar um certo volume, né, e fazer a integração nesse volume, eu vou descobrir que essa conservação também tem que existir. Ou seja, se eu pego um certo volume no espaço, a quantidade de energia que entra nesse volume ou que sai desse volume tem que ser a mesma, né? Ou se a quantidade de energia que está entrando nesse volume tem que vir de algum lugar, ou se está saindo desse volume tem que sair de algum lugar também. Certo? Então, com isso a gente completa, por completeza, né, como que é a expressão para conservação da energia do teorema de Poynting. Tá? Isso fica um pouco mais completo para a gente poder discutir algumas outras coisas no futuro. Tá? Tem alguns exercícios que eu deixei na lista de exercícios para vocês verem isso. Certo? Vamos lá. Agora, nas minhas notas de aula, nessa mesma página, que é a página 263, eu começo o tópico, que é o tópico 10.16, que é o potencial vetor A e o potencial escalar φ, e a geração de ondas eletromagnéticas no calibre de Lorentz. Vou tentar explicar aqui para vocês o que é esse calibre, né? O que é essa mudança de calibre. O potencial vetor, que a gente não explora muito também em Física 3, né?
Aqui eu vou mostrar algumas coisas desse potencial vetor e o potencial escalar que a gente viu bastante até em Física 3. Tá? Então vamos lá. Vamos devagar aqui. Então eu tenho aqui as minhas equações de Maxwell, são 4 equações de Maxwell novamente. Veja que eu estou tentando cansar vocês pela repetição das equações de Maxwell. Né? A gente vai copiar, vai ver e vai escrever tantas vezes as mesmas equações de Maxwell na sua forma diferencial integral que a minha esperança é que vocês se cansem de tanto fazer isso e entre por osmose, né, na cabeça de vocês essas equações. Ah, porque é muito importante? Bom, é importante as equações de Maxwell, não é? Com elas que eu vou poder identificar e traduzir as leis físicas do eletromagnetismo. Eu posso depois transplantar essas próprias equações para a teoria de campos, escrever de outra maneira. Eu posso levar isso para a física atômica e molecular, para calcular a interação entre cargas e átomos, né? A relação da eletrosfera. Posso levar isso para a mecânica quântica, posso levar isso para a mecânica clássica. Então eu tenho que saber como é que é essas interações. Uma parte importante também desse formalismo é que a forma com que a gente trata vetorialmente essas equações e trabalha com identidades vetoriais, ela é uma forma da gente treinar a matemática, né? Essa matemática um pouco mais abstrata que normalmente a gente não está acostumado, né? Então vamos lá, então eu tenho essas 4 equações de Maxwell aqui que a gente já sabe, e uma coisa também que eu comentei em Física 3, mas não mostrei e não explorei muito, eu vou usar um pouquinho mais agora, é isso aqui, ó. Se a gente olhar para a lei de Gauss para o campo magnético, eu verifico que o divergente de B é igual a zero, sempre, como a gente já sabe, né? Bom, só que, contudo e no entanto, o divergente de qualquer rotacional também é zero. Então aqui eu tenho rotacional de um certo vetor. Qual vetor? Não importa a princípio, né? Porque isso é uma identidade matemática. Você pode verificar isso tanto usando Leibniz-Vita ou fazendo a continha mesmo, dando valores para A, que é a x, a y, a z. Você vai verificar que o divergente de qualquer rotacional também é zero, certo? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu posso escrever o meu campo magnético B como um rotacional de algum campo, que eu vou chamar aqui de campo vetorial, né? Lembrem que a gente já estudou isso em Física 3, na parte de eletrostática. Então, em eletrostática, vamos relembrar aqui. Eletrostática, as cargas elétricas, elas não se moviam, não havia uma dinâmica, nada dependia do tempo, elas estavam paradas, né? O meu campo elétrico, criado por um sistema eletrostático, ele era isso, ele era menos o gradiente de um potencial φ. Lembra? Esse potencial era uma função escalar que dependia da posição, basicamente, né? Não dependia do tempo naquele caso, porque é eletrostática. Então eu tenho essa expressão, isso aqui é minha função escalar, e assim que eu podia definir agora para cada ponto do espaço um certo valor, né? Então minha função escalar φ, ou psi, tanto faz, né? Ele é uma função que perde as suas características vetoriais, né? O φ é um escalar, é um número associado a cada ponto do espaço. E se eu calcular menos o gradiente desse número, lembra que gradiente de uma certa função escalar me dá a direção de máxima variação dessa função. O campo elétrico vai apontar então para a direção de menor variação, então um menos ali, né? Isso vem de uma convenção que também eu discuti lá, sinal de menos nesse caso, né? No caso do campo magnético, né, o meu campo magnético, eu posso escrever ele então como um rotacional de um campo vetorial, A. E esse A é um vetor, né? É um vetor, ele tem componentes, pode depender da posição, pode depender do tempo também, que tem componentes AX na direção Y, AY na direção J e AZ na direção K. Né? Certo? É um vetor, tudo bem? Só que agora vamos mudar algumas coisas. Vamos ver o que vai mudar nesse negócio aqui. Eu cheguei a comentar no final de Física 3 algumas coisas que iam ser alteradas. Vamos lá.
Veja, eu peguei aqui a minha lei de Faraday, rotacional do campo elétrico. Opa, desculpa, vamos voltar aqui. Aqui, tá? Então eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, então eu tenho aqui, né, B agora como um rotacional de um campo A, que eu vou chamar de potencial vetor, e esse A é uma fonte do campo magnético, né? Assim como o Φ associado ao campo elétrico é uma fonte de campo elétrico. Posso pensar como uma fonte de campo elétrico, né? Bom, então aqui eu tenho, olha só o que eu escrevi. Eu escrevi o rotacional de E é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Bom, essa é a lei de Faraday, né? Só que o campo magnético eu posso reescrever ele como o rotacional de A. Então agora eu tenho rotacional de E, rotacional de A aqui, né? Daí olha o que eu fiz. Eu peguei, coloquei tudo no mesmo lado. Como eu tenho rotacional e rotacional, que é um operador, eu coloquei rotacional em evidência. Veja, os matemáticos vão estrangular para falar isso, né? Eu botei o rotacional em evidência. Não, não fez isso, né? O que acontece é que como essas duas expressões elas estão sendo operadas pelo mesmo operador rotacional, eu posso tirar esse rotacional e fazer com que esse rotacional ele seja aplicado, né, a essas duas informações aqui, essas duas componentes, que é o que eu fiz aí. Então eu acabo tendo que o rotacional de E mais a derivada temporal de A é igual a um vetor nulo. Isso que eu tirei desse resultado aqui, tá? Beleza. Agora, uma outra informação também que eu tenho, que é uma informação, de novo, matemática, né? Então olha o que eu cheguei que eu tenho. Opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Então a informação que no final das contas eu tenho é a seguinte, que o rotacional do quê? Do campo elétrico mais a derivada temporal do vetor, do potencial vetor, isso tem que ser igual ao vetor nulo, né? Legal. Uma outra relação matemática que eu tenho, que eu sei, é o seguinte, que o rotacional de qualquer gradiente, né, de qualquer gradiente, também é nulo, né? Não importa que função escalar eu bote aqui, pode ser φ, pode ser lambda, pode ser qualquer coisa, contanto que seja a fonte do campo elétrico. Mas o importante é o seguinte, né? O rotacional de qualquer gradiente é zero. Então veja, isso quer dizer que eu posso chamar o que está aqui dentro de um gradiente de φ, né? Mais especificamente, por uma questão de convenção, né, eu vou botar o menos aqui para seguir a regra que a gente adotou em estática, né? Então tem um menos ali por causa da relação entre carga elétrica positiva e negativa e como a gente calcula potenciais. Então tem uma definição lá em Física 3. Então tem um menos aqui, tá? Bom, do que eu tiro daqui é que esse menos gradiente de φ, que é uma função escalar, né, é igual a campo elétrico mais derivada temporal do potencial vetor. Ou seja, o meu campo elétrico agora, ele não é simplesmente isso. Olha só, ele não é simplesmente menos gradiente do φ. Ele vale menos o gradiente do φ menos a derivada temporal do potencial vetor, né? Note também que se eu não tiver fontes de campo magnético, que é o quê? Variações temporais de campo elétrico, ou corrente elétrica livre, essa expressão não vai ter campo potencial vetor A, né? Potencial vetor A vai ser nulo, eu volto à minha expressão anterior. Então, meu campo elétrico, nesse caso, ele é descrito, né, como a combinação de um gradiente de uma função escalar mais a derivada temporal de uma função vetorial. Esse novo campo aqui, que obedece a essa relação, ele não é mais um campo conservativo. Lembram que o campo conservativo, ele era a definição que a gente chegou lá. Estava relacionado com o trabalho de uma carga, mas no frigir dos ovos, se eu fizesse a integral fechada
do produto escalar entre o campo elétrico e o caminho, ao longo de um caminho, qualquer que seja esse caminho, contanto que ele seja fechado, isso aqui, se ele for zero, né, isso quer dizer que a força era uma força conservativa. Em outras palavras, o trabalho para eu tirar uma carga de um ponto, levar para qualquer outro ponto e trazer no mesmo ponto é zero no frigir dos ovos. Isso não acontece mais aqui. O campo elétrico, agora na eletrodinâmica, ele não é mais um campo conservativo. Tá? Bom, cansei. Toma uma água. Tome uma água aí também. Dê uma respirada. Tentei absorver o que eu falei, se eu não falei errado uma coisa. Tá? Bom, então na minha expressão aqui, eu vou reescrever então o meu campo elétrico como menos o gradiente de φ, que é uma função escalar, menos a derivada temporal do potencial vetor. Então nesse sentido, o que acontece é que a criação do campo elétrico e do campo magnético tem como fontes, bom, as fontes, né, são cargas e densidade de corrente, né? Mas aqui eu estou transformando fonte de campo elétrico sendo o potencial eletrostático, φ, porque o potencial eletrostático é criado por uma perturbação, que é a carga elétrica, né? E pelo potencial vetor, que também é criado por uma perturbação, que é a densidade de corrente. A partir disso, eu consigo calcular como é esse meu campo vetorial, campo elétrico e campo magnético em cada ponto do espaço, que é o campo E e B. Lembra também que o campo elétrico e o campo magnético ele só é um campo vetorial no meu referencial. Né? Porque se eu for trabalhar as equações de transformação de Lorentz entre referenciais, o campo elétrico e o campo magnético eles não se transformam como quadrivetores, eles se transformam como tensores de rank 2, né? Os F-mini, como a gente viu no final da aula de relatividade. Então tá, vamos lá, vamos continuar. Veja, então a equação de onda para o campo escalar e o campo vetorial. Então olha o que eu vou fazer. Eu montei para vocês nas aulas anteriores as equações de onda, né? Então eu fiz o seguinte, eu tinha as equações de Maxwell, a partir das equações de Maxwell eu cheguei nessa relação, que é o D'Alembertiano do campo elétrico, isso era igual a zero, e o D'Alembertiano do campo magnético, isso é igual a zero também. Opa, zero não, vetor nulo, né? A solução dessa equação, lembrando que o D'Alembertiano, ele era o Laplaciano menos, daqui tinha uma constante, que era a própria velocidade da luz, isso é uma característica da onda, da equação de onda eletromagnética, e aqui eu tinha uma derivada segunda com relação ao tempo. Esse era o meu operador. Né? Lembrando também que tem alguns livros que podem trocar o sinal aqui, que não faz diferença, tá? Nesse caso. Maravilha. O que eu vou fazer agora para vocês é o seguinte, eu quero chegar na relação, na equação de onda, só que não na equação de onda para os campos E e B. Eu quero a equação de onda para os potenciais φ e o potencial vetor. Se eu entender como esse potencial vetor e como essa função escalar se propaga no espaço-tempo, eu vou conseguir também calcular ou descobrir como que é o comportamento do campo elétrico e do campo magnético, né? Então vamos fazer isso. Eu poderia ter feito isso antes, mas não fazia muito sentido, né? Como eu queria descobrir a onda eletromagnética na sua forma vetorial e mostrar polarizações, não fazia muito sentido. Então agora vamos voltar aqui um pouquinho mais de física matemática e mostrar essa relação das equações de onda para os potenciais, tá? E a gente vai ver algumas dificuldades. Então aqui, ó, eu tenho divergente de E, que agora não é mais zero, é ρ sobre ε0. Né? O E, eu posso reescrever ele como menos o gradiente de φ menos derivada temporal de A. Isso igual a ρ sobre ε0. Né? Então venho para cá, eu tenho Laplaciano, que é o divergente do gradiente, Laplaciano de φ mais o divergente de A igual a menos ρ sobre ε0. Tá? Então beleza, eu tenho uma equação aqui que envolve derivadas segundas espaciais em φ, que é o potencial escalar. Opa, aqui. Então eu estou aqui, ó.
equação de onda para o campo escalar φ vetorial A. Então eu tenho divergente de E, que é igual a ρ sobre ε0, e aqui então eu substituí o E, e aqui vai ser divergente do gradiente ao laplaciano, sobre o divergente de A aqui, né? O divergente opera em A, vai dar isso aqui, né? Então tá, então eu tenho essa equação aqui onde eu tenho derivadas segundas com relação ao espaço para φ, e uma derivada temporal para o divergente de A. Daí aqui eu tenho a lei de Ampère, então o rotacional de B é igual a μ0j mais μ0ε0, derivada temporal de E. Eu vou substituir aqui B, que é o rotacional de A, e o E, que é menos o gradiente, menos a derivada temporal, né? Vou rearranjar aqui essas coisas e eu vou descobrir que essa expressão toda resulta nisso aqui, ó, que é Laplaciano de A menos 1 sobre C quadrado, derivada segunda temporal de A, menos, aqui eu tenho uma expressão que é gradiente do divergente de A mais 1 sobre C quadrado, derivada temporal de φ, né? Tudo isso igual a menos μ0j. Tá? Então, primeiro, né? Olha só, essas são duas equações. Essa é a primeira equação com fontes do campo elétrico, que é o ρ, e aqui uma equação com fonte do campo magnético, que é o J. Não dá para perceber que essas equações elas não são tão triviais assim para a gente poder interpretar, né? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual φ obedece às equações e qual A obedece às equações. Mas φ e A estão conectados pelas equações de Maxwell, como a gente está vendo aí, né? E para prejudicar ainda mais a nossa análise, essas equações não são equações homogêneas, ou seja, eu tenho uma fonte do outro lado, eu tenho menos ρ sobre ε0 e tenho menos j, menos μ0j na outra equação, o que me atrapalha um pouco matematicamente a resolução disso, né? Então, qual que é a nossa estratégia para poder interpretar e resolver essas equações, né? A gente vai fazer algo que é chamado de transformações de calibre, tá? Uma transformação de calibre é uma alteração no potencial, de maneira que essa alteração no potencial não altere o resultado físico, né, da minha equação. Então vamos explicar o que essa alteração de calibre significa, tá? Veja, o que eu disse para vocês é que eu posso ter então uma modificação em φ e em A, de modo que o resultado final não se altere, né? Veja, eu vou fazer uma alteração que é a seguinte, ó, eu vou transformar o A num A', certo? Como que eu vou transformar o A? Eu vou adicionar esse A, que é um vetor, um outro vetor. Então, estou adicionando um vetor. Não estou multiplicando, não estou subtraindo, estou somando um vetor, tá? E o φ', que é o meu potencial escalar, eu vou somar a ele um potencial escalar, que eu estou chamando aqui de φ também, só que um φ minúsculo, né? Certo? Então, vou fazer essas mudanças aí e verificar quais são as condições para realizar essas mudanças de maneira que o resultado final não se altere. O que o resultado final não se altere? Que o campo elétrico, o campo magnético, ele continue o mesmo, tá? Veja, bom, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Então, eu tenho aqui o divergente de B é igual a zero, como a gente já sabe, que é o divergente do rotacional de A', com a minha alteração já, né? Isso tem que ser igual a zero. Se eu fazer, então, só que o meu A' é o A mais o meu novo Azinho. Então, eu tenho divergente do rotacional de A mais rotacional do A minúsculo. Vou dividir aqui, né? Eu tenho o divergente do rotacional de A mais o divergente do rotacional igual a zero. Veja, se eu quero que nada mude, né? Ou seja, eu não quero que o B, campo magnético, se modifique, esse pedaço aqui, que é o divergente do rotacional de A, ele tem que ser zero, né? Ele tem que ser zero para que esse cara aqui continue sendo zero. Então, eu tenho que ter divergente do rotacional do A minúsculo igual a zero. Veja que isso é verdade, isso sempre é verdade, se eu escolher um A, né, que é igual ao gradiente de um potencial escalar, que aqui eu estou chamando de lambda.
Então veja, se eu tiver um potencial lambda, né, que eu posso descobrir qual é o melhor potencial para cada caso, e eu calcular o gradiente desse potencial escalar, e esse for o meu novo A', o meu Azinho, né, que é a minha mudança no potencial A, o campo magnético não vai se alterar. Tá? Bom, isso é matemático, né? Faltam mais coisas ainda aí. Então, essa relação é verdadeira se eu escolher um gradiente de um lambda, tanto que o lambda é um campo escalar. Só que esse lambda aqui não é qualquer. Vamos ver de onde eu vou tirar esse lambda. Né? Vamos analisar o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente do φ menos derivada temporal do A. Daí o que eu vou fazer? Eu vou transformar, né, o φ em φ' e o A em um A'. Então eu vou trocar aqui. Ó. O φ' é φ mais φ minúsculo e o A' é o A mais A minúsculo. Faço aqui as distributivas, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, que é menos o gradiente de φ menos derivada temporal do A, menos o gradiente do φ minúsculo mais derivada temporal do gradiente, porque isso aqui é o Azinho, né? Do gradiente do lambda. Né? Coloco gradiente em evidência, eu fico com menos o gradiente de φ, menos derivada temporal do A, falta um vetor aqui, menos gradiente do φ minúsculo mais derivada temporal do lambda. Né? Então, veja, se eu quero que nada mude, se eu quero que o E novo seja igual ao E antigo, eu quero que essa expressão aqui, né, seja zero. Então, veja que para a solução de φ minúsculo e lambda, de maneira que esse cara seja zero, né, ele é verdadeiro sempre que o que tiver aqui dentro for alguma expressão. Deixa eu voltar aqui para poder mostrar um pouquinho melhor isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte expressão. Eu tenho que o gradiente desse φ mais derivada temporal do lambda, isso tem que ser igual a um vetor nulo, porque isso é um gradiente, né? Beleza. Veja, esse é um gradiente de uma função escalar, tá? Isso aqui é uma função que pode depender do tempo, pode depender das posições, tanto faz. É um R de t. Tá? É uma função aí. Bom, eu posso descobrir agora, matematicamente, posso chutar, posso, ter ideias mirabolantes e descobrir qual é essa função, de maneira que essa função, né, que é escalar, mas depende de R e de T, dê zero. Né? Quando que isso é satisfeito? Essa pergunta. E essa função é uma função que deve ter obrigatoriamente φ mais a derivada de lambda. Né? Como que tem que ser essa função para que isso seja verdadeiro? Mas note também que a solução trivial para essa equação é quando o f vale zero. Né? Se ele vale zero, o gradiente desse cara é sempre zero. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então eu fico aqui que para isso acontecer, eu vou ter o meu φ que tem que ser igual a menos lambda, tem que ser igual a menos derivada temporal meu lambda. Né? Então com isso eu consegui relacionar algumas coisas que são importantes. Né? Se eu fizer uma transformação de A para um A' que seja igual ao meu A antigo mais o gradiente de uma função escalar. E se eu transformar o meu φ para um φ novo, que é o meu φ antigo, menos, que é a derivada temporal do lambda, então, para um bom lambda, que eu posso escolher, verificar qual que, né, qual que obedece essas condições todas, que é essa daqui, para um bom lambda, né, o resultado final não se altera. O resultado final não se altera. Então eu tenho aqui uma certa liberdade na escolha dos meus potenciais, tanto do potencial vetor como do potencial escalar. Isso é chamado de liberdade de calibre. Liberdade de calibre.
tá? Ou, em inglês, gauge freedom. Então, o que eu posso fazer é fazer o que a gente chama de transformações de calibre. Então, eu posso encontrar lambdas de maneira que eu altere o meu A e altere o meu Φ, mas o resultado final não se altera. Tá? Isso são chamados de transformações de calibre. Então, eu vou levar essas equações no que eu vou chamar de transformações de calibre, que é um tópico bastante interessante, né? Ou transformações de gauge, mas que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso é tópico de física matemática, né? Só vou utilizar alguns resultados. Então vamos lá. Eu acho que deu para compreender, né, que eu tenho essa liberdade para poder escolher meu potencial. Veja, isso não é algo tão estranho para a gente, e na realidade vocês já vêm aprendendo isso desde o ensino médio. Né? Desde o ensino médio, em Física 1, em Física 2 também. Se você pensar, por exemplo, no potencial gravitacional, em Física 3 também, no potencial gravitacional ou no potencial eletrostático, lembra que no caso do potencial gravitacional não tinha importância onde eu colocava o zero do meu potencial, né? Então, se eu pego a minha garrafa de água e boto aqui em cima da mesa, vai ter uma certa energia potencial associada ao seu potencial gravitacional vezes a tua massa, né? Se eu coloco a 1 metro da mesa, eu vou ter uma outra quantidade. Mas a variação de energia de 1 metro da mesa até a mesa não muda. Assim como não muda a variação de energia daqui da mesa para 1 metro debaixo da mesa. Ou seja, se eu coloco zero do campo gravitacional, do potencial gravitacional, na mesa, no chão, no centro da Terra, não vai alterar o que é realmente importante para a gente, que são as variações dessa energia potencial, são as variações do potencial gravitacional. A mesma coisa vale para o campo magnético. Lembra que em eletrostática, quando a gente definiu o que era campo eletrostático, potencial eletrostático, não importava muito aonde era o meu referencial, aonde era o zero, né? Por quê? Porque lembra também que campo elétrico, vamos voltar aqui, tá aqui, ó. Campo elétrico só dependia de variações do potencial, tá vendo? São variações, porque o meu gradiente, lembra que gradiente é igual, vamos colocar em coordenadas cartesianas, derivada em x na direção x, mais derivada em y na direção y, mais derivada em z na direção z, né? Então são variações. Se são variações, se eu coloco zero para cima, para baixo, não importa. Eu sempre vou pegar variações dessas coisas, né? O campo magnético também, ó. Campo magnético com potencial vetor A. O que é rotacional? Rotacional são variações também, né? Então eu tenho essa liberdade, que a gente chama de liberdade de gauge. Onde eu escrevi gauge errado aqui, ó. Gauge é com U. Gauge, tá? Gauge. Liberdade de gauge. Gauge. Legal. Então vamos lá. Então no calibre de Coulomb, eu vou fazer o seguinte, essa é a primeira relação que eu cheguei lá, né? Lembra, era menos o Laplaciano de φ menos o derivado temporal do divergente de A. Eu posso escolher, nesse caso, que é o que a gente chama de calibre de Coulomb, um lambda, né? Posso escolher um lambda, vamos escrever aqui, vai, para não ficar tão jogado isso, aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher um lambda. Então um lambda, eu escolho esse lambda de maneira que lembra que o meu A, né? Ele vira um A', que é igual ao meu A antigo mais o gradiente de lambda. Então eu escolhi e fiz essa transformação. Daí o meu divergente de A, né? Que antes tinha algum valor, eu vou escolher um lambda de maneira que esse divergente de A ele seja igual a zero. Né? Lembra que se eu fiz essa mudança de calibre, eu não alterei o resultado, né, das minhas equações. Então é isso que eu fiz aqui. Né? Então é o chamado calibre de Coulomb, ou gauge de Coulomb,
onde divergente do A é igual a zero. Então, nessa expressão aqui, essa componente, que é o divergente de A, ela é nula, né, no calibre de Coulomb. E veja, não altera nada o meu problema, não é para alterar nada. Só que resulta que a minha equação é muito mais simples. Ó. Eu fico de Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre ε0. Essa expressão, Laplaciano de φ menos ρ sobre ε0, é a chamada de equação de Poisson, que no caso da eletrostática, a gente já calculou, inclusive, quanto que é a solução φ para isso. E essa daqui, ó, né, é o cálculo de um potencial criado por uma distribuição contínua de cargas. Tá? Agora, se eu não estiver numa região onde não tem nenhuma carga elétrica, não tem densidade de carga, esse lado é nulo, eu fico com o Laplaciano de φ igual a zero. Essa é chamada de equação de Laplace. Tá? Bom, em física matemática, e depois, no final do curso, em teoria eletromagnética, a gente vai estudar bastante as soluções para esse tipo de equação, que são equações diferenciais. Né? E isso vai depender muito da simetria do meu sistema, né? Se eu vou conseguir calcular as equações de maneira analítica, se eu vou ter que resolver numericamente. Né? Mas, de qualquer maneira, essas equações elas são sempre válidas para o campo eletromagnético, onde tem uma densidade de carga no sistema. Tá? Agora, falta a solução para a nossa equação do campo magnético. Então, isso aqui, ó, eu descubro quanto vale o φ, e lembra que o φ ele é fonte de campo elétrico, no caso estático. Falta descobrir a equação para o A. Né? Então, se eu pegar essa segunda equação, aqui eu estou com a segunda equação, que é o Laplaciano de A, menos 1 sobre C quadrado, derivada temporal segunda de A, eu tenho mais esse fator, e nessa expressão aqui está errada essa expressão, está faltando mais um fator, que é esse fator aqui, ó. Cadê? Está aqui. Né? Esse fator aqui, ó, que é o divergente de A. Então vou copiar aqui, vamos reescrever essa quantidade aqui para vocês. Então eu tenho essa equação, que é a equação do Laplaciano de A, menos 1 sobre C quadrado, derivada temporal, segunda, de A, menos, aqui eu tenho gradiente, aqui eu fico com divergente, isso aqui foi o que a gente chegou nos slides anteriores, tá? Mais, aqui eu vou ter 1 sobre C quadrado, que é μ0, ε0, derivada temporal do φ, e tudo isso é igual a menos μ0j, isso, tá? Legal, então essa é a minha expressão. Veja que o que aconteceu aqui foi que quando eu fui escrever essa relação aqui, eu esqueci de colocar essa componente, que é a componente associada ao divergente do campo vetorial, né, do potencial vetorial. Então faltou esse termo aqui para continuar as expressões. Tá? Mas olha que interessante, essa minha expressão, essa equação para o campo, o potencial vetor, ele tem características legais. Ó. Essa expressão desse lado, ele é a equação de onda para o campo A, tá vendo? Ó? Equação de onda, eu conheço esse negócio aqui. Eu sei até resolver essa equação, a gente já fez as soluções, né, para o caso homogêneo. Mas eu tenho todo esse pedaço aqui que atrapalha, né? Atrapalha a solução aqui, complica muito a resolução. Mas olha o que eu posso fazer. Como eu posso mudar A, né, para um A', de maneira que nada mude, e um φ para um φ' de maneira que nada mude, contanto que eu escolha um lambda bom, né, eu posso escolher um lambda de maneira que essa equação aqui, que é o divergente de A, mais μ0, ε0, derivada temporal do φ, seja zero. Essa mudança de calibre, né, ou essa transformação de gauge, é chamada de transformação de Lorentz. Tá? Essa aqui é chamada de calibre de Lorentz, ou de desculpa, não é transformação de Lorentz, é calibre de Lorentz essa transformação. Tá? Então essa transformação, esse calibre de Lorentz faz com que eu possa escolher essa relação como sendo nula. Se eu faço isso, o que acontece é que agora a minha equação vira isso. Vira Laplaciano de A menos 1 sobre C quadrado, derivada temporal, segunda,
de A, né? Como A é um vetor, isso aqui são 4 equações, né? Isso aqui igual a menos a μ0j, né? Que é uma equação de onda, só que é uma equação de onda não homogênea. Eu tenho aqui uma fonte desse lado, tem uma fonte aqui, que é o J, então isso vai atrapalhar bastante a solução desse tipo de equação diferencial, tá? Mas é isso, então eu acabo tendo duas equações, eu tenho uma equação para o A e tenho uma equação para o potencial φ, que é ρ sobre ε0, menos ρ sobre ε0. Então tenho essa equação para o φ, essa equação para o A, e agora se eu descobrir, né, como é o A, descobrir a solução para o A, que vai depender da posição e do tempo, e para o φ, que vai depender da posição e do tempo, eu descobri, consequentemente, como que é o campo magnético em todo, como que é o campo elétrico em todo espaço, que vai ser menos o gradiente do φ, né, com menos derivada temporal do A, e como que vai ser o campo magnético em todo espaço criado por essas cargas, que vai depender também da posição e do tempo, e que vai ser o rotacional, né, do potencial vetor. Acabei resolvendo esse problema. Agora, as soluções dessas equações, né, a solução dessa equação aqui e a solução dessa equação aqui, elas não são nada triviais, tá? Eu tenho que lançar mão de funções que são chamadas de funções de Green para poder resolver isso. Isso é um assunto bastante complexo, tá? E faz parte da física e matemática. Então falta um pouco de conceitos e ferramentas matemáticas para a gente poder continuar resolvendo essas equações. E é por isso que a gente faz isso lá no final do curso, quando a gente já tem essas equações, já tem essas ferramentas para poder resolver esse problema, tá? E a gente não vai resolver esses problemas dessa forma. A gente pode resolver dessa forma, a gente vai resolver de um jeito um pouquinho mais formal. Então vamos lá. Né? Então eu cheguei aqui, apliquei o calibre de Lorentz e eu cheguei nessas minhas duas expressões, que é a expressão para o campo, para o potencial escalar e para o potencial vetor, né? Então são essas duas expressões. Veja que isso daqui é o próprio operador da Lambertiano, que é a equação de onda, né? Para φ e para A, isso no calibre de Lorentz. Tá? Então, se eu voltar aqui, faltou aqui, esse aqui é o calibre, lembra que isso aqui, esse pedaço aqui é o calibre, é o calibre de Coulomb, Eu escrevi essa relação apenas quando eu coloquei o divergente de A igual a zero. Então é por isso, então eu não esqueci não, tá certo. É por isso que aqui não aparece o divergente de A, tá? Porque o divergente de A é zero. Essa equação está escrita no calibre de Coulomb. Então veja que a equação para φ ela ficou bem legalzinha, mas a equação para A ficou ainda chata, porque ela, né, é uma equação que relaciona duas equações, elas estão conectadas, então não é linear, então fica difícil de resolver isso. Daí, no calibre de Lorentz, eu resolvo esse problema, eu fico com uma equação bem limpa para A e uma equação também aí, razoavelmente limpa para o caso do potencial escalar. Então, esse potencial escalar no calibre de Coulomb, que é onde eu escrevi isso, ele vai virar Laplaciano de φ, né? Menos 1 sobre c quadrado, derivada segunda de φ, tudo isso igual a menos ρ por ε0. Então, essa é a equação do calibre de Coulomb. As soluções para essas equações não são tão triviais, né? De novo, a gente precisa de um pouco de ferramenta matemática para resolver isso, mas essas são as equações que eu preciso resolver se eu quiser descobrir como que uma onda eletromagnética ela é gerada, criada, através do movimento, da perturbação de cargas elétricas, e ela é emitida para o espaço, né? Então, o que acontece é que o nosso celular, as antenas de celulares, o que elas fazem é emitir radiação eletromagnética, onda eletromagnética, numa certa frequência para os nossos aparelhos, na verdade para todo lugar, né? Então, se você pega uma antena de 4G que está perto de você, ela está mandando essa radiação.
E como que funciona essa antena? Olha, essa antena ela funciona pela aceleração de cargas elétricas no emissor, né? Na própria antena. Então, na antena, ela funciona como... ela tem um mecanismo que acelera a carga elétrica lá. Essa carga elétrica ela tem essas variações, né? Densidade de corrente. E ela cria um campo eletromagnético que é emitido. Tá? Bom, eu escrevi aqui a forma covariante dessas equações, que é a forma como a gente vai explorar isso no final do curso. Tá? Então aqui eu quero explicar de maneira um pouco mais razoável como que é essa criação da onda eletromagnética. Então eu vou apresentar aqui, bem rapidamente, como que é esse experimento de Hertz, em que ele gerou a onda eletromagnética e detectou essa onda eletromagnética, tá? Que é o chamado experimento de Hertz de 1888. Então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um transformador, basicamente, né? Então veja, eu tenho um indutor de um lado, um indutor do outro lado. Então, é como se fosse um transformador primário e o secundário. Desse lado aqui, Hertz colocou duas esferas condutoras. Então eu tenho uma esfera condutora aqui e uma esfera condutora aqui. Tá? E ele ligou esse cara aqui numa fonte de corrente alternada, que é um circuito RLC, basicamente. Né? E esse cara aqui vai mudando com o tempo de maneira oscilatória. Ou seja, isso quer dizer que ora a diferença de potencial está de um lado, ora está do outro lado. Então tem uma corrente que ora passa por um sentido, ora passa por outro sentido. Como a gente estudou em transformadores, né? O que acontece é que eu vou ter uma indução pela lei de Faraday, pela lei de Lenz, nessa bobina secundária, nesse indutor secundário, de maneira que eu tenho agora uma diferença de potencial que também tem as mesmas características espectrais, né, de frequência da fonte, que é essa fonte aqui de T aqui, né? Só que se eu tiver aqui mais voltas, eu vou ter mais diferença de potencial. Então o que acontece aí é o seguinte, né? Eu tenho duas esferas. Quando eu ligo esse cara no meu transformador, quando a diferença de potencial é muito alta entre essas duas esferas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diferença de potencial grande. Se essa diferença de potencial for muito grande, ela vai quebrar a barreira dielétrica do ar que tem aqui e eu vou ter uma faísca saindo de um lado para o outro dessas esferas. Então, basicamente, eu vou ter um raio, né? Um raiozinho de um lado para o outro, aqui, saindo de um lado para o outro da esfera. E o que o Hertz percebeu quando ele fez isso? Né? Ele descobriu que tinha duas bolinhas lá que estavam dando essas faíscas. Ele descobriu que do outro lado do laboratório, né, onde ele tinha uma espira, ele descobriu que nas bolinhas também dessa espira, ele também notava uma faísca, quando ocorria essa faísca aqui. Então tinha uma faísca aqui, ele via que nessa espira aberta, com também duas esferas aqui, ele observava também essa faísca. Então, olha, pô, um negócio super interessante, né? Tem um negócio que está ali do outro lado do laboratório que está faiscando, e eu estou vendo aqui na minha frente uma espira, onde também sai faísca entre as esferas, né? Só que no mesmo tempo em que lá acontece. Olha que coisa bacana, né? Ao mesmo tempo, assim, né? Depende da velocidade da luz para chegar aqui a informação. Mas o que está acontecendo é que aquela onda eletromagnética, ela está passando por aqui, né? Ela está sendo criada, né? Aquele movimento de carga está criando uma onda eletromagnética. Esse tipo de fonte é chamado de fonte dipolar. É como se eu tivesse um dipolo, né? Que está se movimentando, cria essa onda eletromagnética. Ela passa pela espira, pelas relações de indução de Faraday, ela vai induzir uma diferença de potencial. Se ela for grande, ela vai quebrar a dielétrica do ar e eu vou poder ver a faísca. Caso contrário, eu ligo esse cara num circuitinho, né? Isso aqui vai ser então a minha fonte de corrente alternada, onde vai detectar a onda eletromagnética. Ligo isso daqui num galvanômetro e eu vou medir uma diferença de potencial que vai seguir exatamente a mesma frequência dessa fonte aqui, né? Com variações de intensidade. Note que essa também é a maneira com que hoje em dia os celulares que carregam via wireless, né, sem fio, você pega o celular, bota naquela tua base de carregamento, ele tem uma antena embaixo, teu celular tem outra antena, ele gera aqui uma onda eletromagnética, a tua antena do celular detecta essa onda eletromagnética e transforma em energia e vai carregando a bateria do teu celular. Né? É assim que funciona os processos de carregamento por indução, é exatamente o mesmo procedimento.
né? Certo? Deu para entender isso que eu falei? Bom, deixa eu ver. Essa aqui é a página 266, tá quase acabando. Esse é um outro tipo, só para deixar um pouquinho mais didático, né? A antena que eu falei de rádio, televisão, do celular, ela é uma antena, né? Então ela não tem duas esferas ali, duas esferas em que está saindo um raiozinho, né, toda hora. Não. Eu tenho uma antena mesmo, mas como essas antenas de TV. As mais antigas, né? As mais novas são muito pequenas, mas as mais antigas, uma antena de TV mesmo, né? Aí, o mesmo procedimento. Daí agora eu tenho aceleração de carga elétrica na antena, que está restrito na antena, né? Então a carga elétrica ela tem uma aceleração para cima, para baixo, para cima, para baixo, e ela emite radiação também. A solução dessas equações não são fáceis de a gente chegar nas soluções, por isso que isso vai ficar para quando a gente tiver ferramental matemático para descrever isso. Isso vai depender muito da geometria da antena, né? Então, uma antena parabólica vai emitir radiação de uma certa maneira, uma antena linear vai emitir de outra maneira. Aqui, como exemplo, eu botei uma antena que é linear, tá vendo? E a radiação que ela emite é na radiação na direção que é ortogonal à direção de aceleração das cargas aqui. E se a gente perceber, do jeito que eu desenhei aqui, a intensidade ela é anisotrópica, ela não é igual em todas as direções. Então essa onda ela não é esférica, né? É uma onda que forma como se fosse um glóbulo em todas as direções, menos na direção da antena. E essas soluções a gente consegue chegar, né, quando a gente tiver a ferramental para isso. Mas se eu analisar essa onda eletromagnética num ponto aqui que é pequeno comparado com as dimensões da antena, para mim parece que essa onda é uma onda plana. Tá? Então aqui no meu computador, no meu TV, no meu celular, a onda de rádio que está sendo emitida pela antena lá no morro, né? Aqui eu detecto ela como se fosse uma onda plana, né, passando pelo meu equipamento. Uma onda plana em que o campo elétrico está numa polarização, o campo magnético em outra polarização, de maneira que a tríade seja sempre mantida, né? E, B, direção de propagação X, sempre em fase também campo elétrico, campo magnético. Tá? E eu acho que com isso não tem a próxima aula sobre onda eletromagnética. A gente chegou no final do curso, no final do tópico de onda eletromagnética com a quinta aula sobre onda eletromagnética. Certo, pessoal? Mas se preparem que tem mais uma série de aulas aí que eu vou falar sobre polarização da onda eletromagnética, polarização da luz. E a gente segue. Certo, pessoal? Então é isso. Até mais. E fica assim. Eu acho que dá para terminar por aqui, tá? Vejam, vão ter mais aulas. Esse é o tópico sobre onda eletromagnética. Os próximos tópicos vão ser polarizações, ótica geométrica e interferência. Tá? Então se preparem, estudem. As notas de aulas vão estar no site. Baixem e me mandem perguntas se tiverem perguntas. Beleza? Então tá. Até mais. Tchau. Fui.